Olá, Rede! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast da Rede Digitaliza, esse canal de acesso a muito conhecimento, feito por aqueles que já tiveram resultados positivos, principalmente tendo em vista esse contexto digital que você sabe que é muito mais do que usar as novas tecnologias, é um novo jeito de fazer as coisas, se relacionar, seu hábito de consumo vem mudando e vai mudar ainda, as empresas estão mudando, a educação, a sociedade também, vídeo que está acontecendo na política e tudo isso você encontra aqui com a gente, porque no mínimo a gente traz as pessoas que sabem do que estão falando, tá bom? E hoje a gente vai falar de educação, de inovação, como que tudo isso é importante, como a gente pode desenvolver ainda mais esse caminho, tendo em vista o relacionamento com empresas, com a sociedade, enfim. E por isso a gente trouxe aqui o reitor da Mauá, o Zé Carlos. Obrigado por ter vindo, Zé Carlos. Mas assim, antes de mais nada, embora eu já te conheça, muita gente já está te conhecendo no ecossistema digital, dessas nativas digitais. O espaço é teu, conta um pouquinho da sua trajetória. Obrigado, Vitor. É um prazer enorme estar com vocês aqui e ter essa oportunidade de poder conversar com a turma. A minha formação inicial é técnico em eletrônica, então fiz técnico em eletrônica no segundo grau. Não fui para a faculdade direto, fui trabalhar. E trabalhando na Philips. Na época eu fiz um job rotation pelo Brasil inteiro, conhecendo várias unidades. Era o primeiro programa que eles tinham de trainee para técnicos. E no primeiro semestre, isso foi no primeiro semestre de 87. Já era em Barueri ou não? Não, eu fui em Barueri, fiquei em Campinas, fiquei em Caçapava, fui para Manaus, conheci a Philips de Manaus. Então foi muito bacana que eu conheci várias unidades da Philips, de vários serviços. E no segundo semestre fiquei em Guarulhos, que era a unidade de vídeo. Mas naquele segundo semestre eu comecei a entender que um monte de coisa eu sabia fazer, mas eu não sabia o porquê eu fazia. Porque no colégio técnico é mais uma questão de treinamento, né? Então você é treinado a fazer. E aí eu lembro que foi uma decisão até complicada, porque eu estava ganhando super bem e eu larguei tudo para fazer faculdade, né? E acabei vindo fazer Mauá, que eu era um fã enorme do Barão de Mauá, sou um fã enorme do Barão de Mauá, que é o patrono da nossa instituição. E aí, então, acabei fazendo a engenharia, né? E durante a engenharia, para custear a engenharia, eu acabei iniciando a minha vida como professor em colégio. Então, retornei a Lauro Gomes, quando eu fiz o colégio técnico, dei aula em outros colégios, o Colégio Pentágono, aqui da região, e acabei custeando a faculdade, dando aulas em colégio. Isso despertou uma vocação muito bacana em mim, que é justamente se aprender enquanto está ensinando, e eu acho isso muito, muito gostoso. Aí, terminada a Mauá, eu lembro que eu ia trabalhar num banco, no mercado técnico, que eu sempre fui engenheiro de bancada, sempre gostei de projeto, mas o mercado técnico estava ruim, e eu fui me despedir de um professor, hoje, saudoso Sr. Senise, falecido, e ele falou para mim, não, Zé Carlos, você nasceu para ser professor, você não vai trabalhar em banco, não. E me convidou para ficar na Mauá. E aí eu acabei ficando na Mauá como professor, né? Isso foi em 93, e estou há anos lá. Tenho também os meus trabalhos no centro de pesquisa, as minhas empresas nas quais eu atuo, mas a minha carreira maior é como docente e de 12 anos para cá como reitor. Então a educação para mim é uma paixão, ainda mais a educação como essa forma de você entender e até motivar essa questão do mundo em movimento que você colocou há pouco, né? Porque eu acho que você tem que formar um jovem que não é que ele vai atender esse mundo, mas ele vai questionar esse mundo, ele vai fazer as mudanças, né? Então, mais do que um jovem que seja questionador, é um jovem que seja questionador e que coloque para onde nós vamos, não simplesmente entre nesse mercado de trabalho como alguma coisa que, uma peça pronta que eu vou colocar lá na minha engrenagem e vai funcionar. Interessante, professor, porque eu passei por coisas semelhantes também, assim, e que é um pouco de dar um passo para trás para dar dois para frente, para dar um impulso para ir para frente, né? Quando eu me formei em duas faculdades, né? Administração e Direito, fiz concomitantemente. Aí eu fui trabalhar em consultoria, porque, na minha cabeça era uma extensão quase do estudo, porque os outros iam pagar para eu dizer para os outros o que os outros têm que fazer. Falei, delícia, é comigo mesmo, né? Diferentemente de você que já foi para a linha de frente, vamos fazer. O meu começo foi, não vou fazer, não. Deixa eu continuar estudando. Porque, para quem estava fazendo 12 matérias por semestre,
Não quer dizer que eu fiz bem feito, né? Porque é humanamente possível você aprender bem 12 matérias em um semestre, né? Mas assim, minimamente eu conseguia lá, ó, pô, gostava de ver assuntos diferentes, tal, fui trabalhar em consultoria. Né? Aí fui pra consultoria. Aí, tava morando fora, lá pelas tantas, eu conheci minha esposa, indo e vindo de São Paulo. Aí eu falei, quer saber? Vou largar tudo. Aí eu joguei o lençol no chão, tudo que eu tinha cabia dentro daquele lençol, amarrei que nem a trouxinha do Chaves, botei nas costas e falei, vou regressar. No meu regresso, eu fui parar numa empresa que me ofertou lá um trabalho e tal. Ela também não sabia muito bem o que eu ia fazer e tal. Falou, só vem, gostamos de você, vem aí. Eu tinha metido a mão na cara da empresa inteira lá, falando, tá errado, tá errado, tá errado. Consultor, né? Tá errado, tá errado, tá errado, né? Beleza. Eu gostei, só vem. E, cara, era pra ganhar menos. E aí eu falei assim, pô, minha família, cara, o que tá acontecendo com o Vitor? Ele tá louco? Tá largando tudo. Ele largou tudo pra ficar com a menina, pra ganhar menos. Uma empresa que entrega pizza era o iFood. Pô, ele vai trabalhar numa pizzaria? Não entendi onde ele vai trabalhar pra ganhar menos. Vitor tá maluco, tá apaixonado. Tá apaixonado. Mas foi muito bom, porque foi um impulso que aí eu dei. E um outro ponto pô, assim, a minha família também tem vários professores, né? Então eu padeço desse mal dialético, que é ficar lá, ó, fale, troque, vem e tal, e tal, e tal. Então eu dei sempre muito valor para esse ensino, principalmente aquele propedêutico, né? Não só do fazer lá da ponta, mas isso que você trouxe de por quê? Por que a coisa está acontecendo assim? Porque daí você está formando o pensamento crítico, que é o que vai dar o próximo passo para essa pessoa. E o próximo passo nem necessariamente ele é financeiro, mas às vezes é de paz de espírito. Pô, você saber como aquela determinada coisa acontece, me traz uma paz gigantesca. Se a gente só fica louco da vida com medo, desesperado daquilo que a gente não conhece. Exatamente. Daquilo que a gente conhece, me dá uma tranquilidade. Acordo de manhã, falo, eu não sei de tudo, mas assim, tipo, daquilo que eu não sei, eu fico o pé atrás, mas dá uma paz. E fora toda a questão profissional, né? Mas vamos por partes. Hoje, o que você considera que é o papel hoje da universidade? Porque vem mudando, né? Se você vê a universidade, o ensino como um todo, inteirinho, foi drivado, foi guiado, foi moldado por uma lógica industrial. Você precisava formar muita gente com o mesmo conteúdo para uma especialidade. Você vai ser especialista naquilo. É um pouco daquele clipe do Pink Floyd, o The Wall lá. The Wall. Todo mundo lá marchando e tal. Vamos lá, todo mundo marchando aqui, ó. Você vai se formar nisso, é nisso que você vai trabalhar. Tanto é que até hoje tem amigo meu formado já, pô, velho, né? Tipo, com experiência nas costas. E o cara se limitou. O cara falou assim, não, eu sou isso, acabou. Ele confunde até a formação com ele mesmo, né? Bom, mas a gente sai um pouco dessa lógica já. Porque na prática, você vai ver que o que eu percebo é que na sociedade como um todo, a gente foi, até em virtude do digital, que não tem a ver necessariamente com tecnologia, mas essa dinâmica de hiperpersonalização, de entender o indivíduo a fundo e a pessoa se entender com um leque de coisas diferentes. Exemplo, que é um pouco para ilustrar essa diferença na minha cabeça, né? Você vai ver hoje tem um profissional novo no mercado. Todas as empresas estão buscando esse profissional. É o profissional de CX, Customer Experience, que é jornada do cliente. Esse profissional é uma mistura, ela mistura tecnologia, que é o User Experience, que é mexer no produto, no caso do digital. No caso de produto físico, também tem essa figura, com atendimento ao cliente, que era o cara que cuidava da Zura, do telemarketing, da Judite, da TIM. Esse, pô, é uma mistura. Não vamos muito longe, vamos para uma coisa mais clássica, mais recente. Tem menos de 20 anos.
tem uns 15 anos de maneira sólida no Brasil, que é compliance. Sim. Compliance é uma mistura do jurídico, ou seja, o cara precisa saber de regulamento, tal, com RH, porque ele tem que treinar a empresa inteira nas políticas, com um gestor de projeto, porque ele vai conectar as pontas aqui, fazer com que tudo flua, não que só obedeça, mas que ele possa encaixar o modus operandi de cada um nas práticas de compliance, as políticas da empresa. Por exemplo, a gente tem uma política aqui do descarte sustentável, bibibibobó, tá aqui o regramento. Quem disse que vai cumprir? Você vai botar, pregar na parede e pronto? Não, você tem que ter né? Mexer com pessoa. Então é uma mistura. Como é que você vê? Então vamos lá, Vitor. Então eu vou começar com, você fez a pergunta, o que eu entendo como sendo essa educação ou essa instituição de educação, né? Eu já lembro, vou tentar ser breve aqui, mas eu acredito que o que uma universidade tem que ser hoje é o tal do meio líquido, né? Eu comentei certa vez contigo que você tem numa formação, numa linha mais tradicional, que a gente chama de meio sólido, onde a coisa já está tão cristalina, tão condensada ali, que é aquele sujeito que foi treinado para aquilo, que se você pedir para fazer alguma coisa diferente daquilo, ele não faz. Porque simplesmente nesse meio sólido você cristalizou as coisas, né? Então você teria que fazer uma adivinhação do que esse cara vai ser no futuro para dar o treinamento certo para ele, mas isso não vai funcionar. Mesmo porque provavelmente você vai acertar por um período de tempo muito pequeno, porque vai deixar de existir essa função depois de um período, né? Então esse meio sólido não dá certo. O contraponto disso, você pode falar de um meio gasoso, onde você tem liberdade demais, a coisa é livre demais, mas aí falta um pouco de viscosidade, falta um pouco de organização para o empreendedorismo aparecer. A inovação aparece. Às vezes, alguns ambientes, e não vamos generalizar, obviamente, mas sabe aqueles ambientes em que eu crio a cervejaria, os puffs, o coisa, né? Happy hour, todo mundo vai lá, um monte de conexão acontecendo, mas depois aquelas conexões não seguem em frente. Então, isso é gasoso. E o líquido é justamente você ser um ambiente onde você ainda tem liberdade para inovação, mas você tem um mínimo de organização para garantir para essas pessoas o empreendedorismo, que a coisa siga em frente. Então, eu sou contra você começar a criar curso para profissão Y, profissão X, profissão Z. Não, você tem de criar uma formação num sujeito que lá na frente vai pivotar. Como a gente pivota as nossas empresas, a pessoa tem que pivotar a sua carreira. Então, eu tenho que ter uma formação bacana, que se eu for um cara de jurídico, eu tenho que entender que agora o sexo é importante, eu vou ter que entrar nisso também. E eu vou ter que entender de RH. Ou o cara de RH vai ter que entender um pouco de jurídico, né? Então, deixar a coisa menos separada e mais transversal e dar uma formação para o sujeito que, além da tecnicidade, traga nele questões de autoconhecimento, questões de trabalho em grupo, do que nós vamos chamar dos essential skills, né? Vai fazer disso um sujeito que é muito mais versátil, no sentido de poder acompanhar as mudanças do mundo, do que aquele cara que eu treinei para fazer uma função. Que pode até ser que para o mercado, a princípio, fala, não, esse cara já vai cair aqui andando, né? Já vai cair, já vai sair jogando. Mas por quanto tempo? Né? As coisas vão mudar. Então, não adianta ensinar um programador uma linguagem de programação se eu não ensinar ele o modo de raciocinar programa, porque a linguagem vai mudar daqui a pouco, não tem sentido. Né? Eu acho que tem uma grande oportunidade, eu penso muito nisso, para as universidades trabalharem uma coisa que a gente, das empresas nativas digitais, a gente fala muito, que assim, não basta o cliente comprar, né? Como que a gente faz com que tenha mais recorrência, ou seja, o LTV, que é o quanto que ele vai permanecer comigo. A fidelidade dele contigo. Exato. Porque você parar para pensar, ainda aproveitando os exemplos que eu dei, né, do call center. Sim. A empresa vendia, ela só ia olhar para o cliente se desse algum problema. E aí, se o call center resolvesse, pronto, acabou. Já era. Próximo. Agora, as empresas falam, não, deixa eu ver o que o cara tá querendo mais, será que eu não consigo, pelo dado dele, a preferência dele, encaixar alguma outra coisa? Vamos tentar transportar para a universidade. O grande desafio talvez não seja condensar, e eu não tenho a resposta, por isso que eu coloco em hipótese, condensar tudo isso, essa caixa de ferramenta inteira,
no período só da graduação. Não. Talvez seja trabalhar Sim. esse aluno para que ele fique o resto da vida lá. Exatamente, mas é essa mesma ideia que é o learner pela vida inteira dele, né? Uhum. Isso é importante. Ninguém vai se formar em 5, 6, 10, 20 anos. A gente nunca vai se formar, na verdade. Vai estar o tempo todo aprendendo alguma coisa. E outra coisa muito importante, da mesma maneira que o mundo hoje digital, ele atende às questões peculiares de cada um, a universidade também tem que fazê-lo. Não dá para me colocar 50 jovens numa sala de aula e dar exatamente a mesma jornada para eles durante 5 anos. Porque talvez o Vitor seja mais empreendedor, o Zé Carlos seja um jeito mais pesquisador, o outro seja um cara mais empresarial, que trabalha numa multinacional. Cada um tem o seu jeito. E se a universidade, do mesmo modo que as empresas nativas digitais, não tiver essa flexibilidade de ajudando a pessoa nas suas escolhas e proporcionando a ela trajetórias diferentes, de modo que lá no final do curso eu tenha formado pessoas diferentes, porque elas são diferentes. Uhum. Elas vão ter lá um diploma, sei lá, engenheiro mecânico, mas são pessoas diferentes, né? Então, a escola tem que aprender muito com as nativas digitais em como você faz isso. Como é que você se torna flexível e respeita o que é peculiar em cada um, entregando para cada um a sua experiência. Porque no fundo é isso. E a educação talvez seja mais complexa, porque não tem um produto, né? Não é nada palpável. Então o cara fala, o que eu estou comprando? Né? Você não está comprando nada que você pode vender depois se der errado. É um carro, né? Perdi 20%, né? Comprei novo, estou vendendo usado. Educação não, né? Então o entendimento sobre educação é peculiar, é diferente. Você tem um raciocínio muito bom, que certa vez você falou para mim, que é sobre o que seria o digital para você. Tá. O que é o digital para você? Então, para mim, o digital, na verdade, é que eu sou engenheiro eletrônico, né? E para mim era um incômodo muito grande quando as pessoas diziam assim, o digital é o novo e o analógico é o antigo. Cara, mas não tem sentido isso para mim, né? Porque na eletrônica, o que é o digital? O digital é aquilo que você não tem dúvida. Ou é 0 ou é 1. Não existe nada no meio do caminho. Temperatura, quando você colocava lá o marcador, lá os números, 1, exatamente. 2, 3. Então, vamos pegar assim, eu pego um termômetro. Entre 10 graus e 12 graus, você tem infinitas temperaturas, né? Agora, se eu tiver ali, não um termômetro digital, que tem uma casa decimal, eu vou ter 10, 10.1, 10.2, 10.3. Do 10.1 ao 10.2, eu não sei o que tem. O analógico é infinito nisso. Tá? Então, quando você pega, vou dar aqui um exemplo que eu acho que é bem peculiar. Quando eu pego um alfaiate, eu vou num alfaiate, vou eu e você num alfaiate lá. Primeiro a gente conversa com um ser humano, né? Ou uma máquina inteligente, pode ser. Mas eu converso com alguém, explico para que eu quero aquela roupa. E se eu estou indo numa festa de batizado de manhã é uma coisa, se eu estou indo numa festa de gala à noite é outra. Se eu jogo tênis e meu braço direito é mais musculoso, isso vai ser levado em conta porque ele vai medir o meu corpo. Se eu não gosto daquele tecido porque é muito claro, ele pode tingir e deixar mais escuro. Em outras palavras, é quase que infinitas as possibilidades de eu sair dali com uma roupa diferente. Se eu for no outro dia, comer uma feijoada a mais, vai sair diferente essa roupa. Quando vem a Revolução Industrial, a gente sai desse mundo analógico das infinitas possibilidades para o mundo digital. Eu vou comprar uma camisa, tem lá número 1, número 2, número 3. As cores são as da moda que eu estou lançando ali naquela estação. Se a camisa 2 é para mim um pouco apertada e a 3 é folgada, não tem jeito, eu vou ter que me adaptar a uma delas. Isso para mim é o digital. É essa questão de eu não ter qualquer opção. Eu tenho um certo número de opções. Enquanto com a analógica eu ter todas as opções possíveis. Isso aqui acontece antes da computação, isso acontece antes da conectividade, isso acontece antes da eletrônica. Então, essas tecnologias que são ditas digitais, computação, conectividade, eletrônica, elas chegam no mundo quando o mundo já tinha passado pela Revolução Industrial, ele já era digital. O que é para mim a revolução ou a transformação digital? É justamente passar desse mundo, daquelas camisetas número 1, número 2, número 3, e voltar para o alfaiate. E como é que isso acontece hoje? Eu hoje eu posso conversar com o ChatGPT, concorda? Trocar uma ideia com ele, explicar para que eu quero aquela roupa. Câmeras como essas que estão aqui podem estar tirando todas as medidas corpóreas, uma inteligência artificial trabalhar em cima desses dados, e numa indústria 4.0, que é um ser humano, produzir essa roupa e entregar para mim. Isso é um alfaiate.
Entende? Então, eu estou voltando, na verdade, para o analógico, quando eu consigo atender as peculiaridades de cada um, quando eu consigo entender melhor aquele ser humano e entregar alguma coisa para ele. Porque o ser humano, ele é analógico. Uhum. Então, nós estamos trabalhando, no fundo, com digital, com técnicas digitais, para atender demandas de um sujeito que é analógico. Sim. Porque se fosse digital, eu falei, eu dava o mesmo curso para todo mundo sairia feliz, todo mundo sairia igualzinho, na mesma caixinha, e estava pronto. Então, eu lembro que Henry Ford foi para mim o cúmulo do digital, porque ele dizia para você, ou você não tem carro, ou você tem carro preto. Isso é digital, cara. É 01. Hoje, quando você vai num site para comprar um carro, você pode escolher tipo de roda, cor de estofamento, se o teto é pintado, se o teto não é pintado, você está indo para o analógico. Você está quase voltando lá atrás quando você fazia uma carruagem, você escolhia cada detalhe dela. E do ponto de vista sociológico também, assim, me ocorreu agora. Porque, assim, a gente vivia em tribos, aí a gente deixou de viver em tribo em um certo momento, aí a gente foi viver, assim, em sociedades massificadas, digamos assim. E agora, por meio das tecnologias digitais, o que é dito como tecnologia digital, a gente vê que isso volta. Está voltando. Está voltando. Estamos vivendo em tribo de novo. É quase isso. Porque, vamos supor, vou pegar de novo o exemplo do alfaiate. Eu não tinha como garantir para todo mundo que todo mundo teria acesso a um alfaiate. Então, quando você deixou de viver em tribo e começou a viver em grandes conglomerados, a solução, por nós não termos tecnologia suficiente para isso, foi digitalizar nesse sentido. Vou começar a fazer camisa número 1, número 2, número 3, as pessoas se encaixam na camisa que está, a melhor que puder, né? Mas hoje eu tenho tecnologia que eu posso entregar um alfaiate para cada um. Não que eu preciso de uma pessoa alfaiate, mas eu tenho tecnologia que, se o Vitor chegar lá, conversar com o chatbot dele, conversar com a IA dele, as câmeras pegarem as medidas corpóreas dele, eu entrego a roupa que ele quiser. Você está falando, a gente tem tantos dados digitais entre 0 e 1, essa escala panteão, que está quase no infinito. Consegue voltar para o analógico. Para o analógico, exatamente. Pô, isso eu acho uma baita de uma sacada, viu? Eu acho que é bacana a gente parar para refletir em cima disso. É isso mesmo. Porque no final do dia, a gente vai, assim, né? A gente está cada vez mais automatizando as coisas. Essas inflexões, elas acontecem de tempo em tempo. Aconteceu já lá atrás. Deu um baita de um reboliço a gente olhar para a história, quando isso aconteceu, o tanto que deu de fuzuê na sociedade. Eu espero que a gente não passe nem metade disso, enfim, manifestações, revoluções e tudo mais. Mas no final das contas, é isso, né? Assim, é para atender a demanda do indivíduo. Do indivíduo. É analógico. E é bom que seja assim. É bom, exatamente isso. E nós não podemos perder isso, porque se nós tentarmos digitalizar esse indivíduo, a gente vai estar cometendo um erro. Uhum. Uma preocupação que eu acho que o ensino, a educação de modo geral, e aí no caso o ensino superior, no meu particular, é justamente a questão de que a partir do momento que você volta para esse analógico, como você tem muitas opções, como a tua roupa, você pode escolher qualquer roupa dentro de um alfaiate, você tem de ajudar as pessoas a tomarem as suas decisões e fazerem suas escolhas. Isso vai aparecer na virada do milênio com um psicólogo norte-americano chamado Barry Schwartzman, que ele cunha um termo chamado paradoxo da escolha. O que acontece com isso? Se eu realmente tenho tecnologia que me permite fazer a roupa que eu quero, eu tenho que começar a fazer escolha. Uhum. Porque eu posso escolher entre o preto e o branco infinitos tons de cinza nesse processo. Com qual que eu vou ficar? Né? Então, diferente da minha geração, a tua já foi mais audaz do que a minha, desses nossos jovens, hoje ainda mais. Ele vai escolher um curso hoje, tem N opções de curso. Quando eu fui escolher um curso, quando você foi escolher, administração, direito, engenharia, sobrava o quê? Medicina, se não quisesse fazer nenhuma dessas, não tinha muita coisa. Esse jovem hoje, ele tem uma gama de escolhas muito grande. E quando você coloca escolhas, sempre fazer uma escolha é abrir mão de alguma coisa. Uhum. Então, eu vejo as minhas filhas, de vez em quando, gastarem mais tempo no Netflix escolhendo o filme do que vendo o filme. Porque a oferta é tão grande que se a pessoa não conseguir desenvolver essa questão de fazer as escolhas e conviver, ela não faz escolha, ela fica paralisada por tanta opção que tem. Né? Isso, para as próprias empresas nativas digitais, é um desafio.
Porque se ela coloca um portfólio com muitas opções, Exato. se o consumidor dela não tiver essa maturidade para escolher, ele fica paralisado, né? Então, dentro dessa questão de você criar um curso onde cada jovem vai ter a sua jornada e já está fazendo escolhas dentro desse processo. Então você já entrega um egresso que ele já pelo menos trabalhou isso, ele sabe o que é fazer escolhas. E isso é importantíssimo. Tem um exemplo clássico, só para ilustrar, que as pessoas vão se identificar. Você chega num estacionamento de shopping center, está tudo ocupado, tem uma vaga. Rapidamente você pega e enfia seu carro nessa vaga e dá graças a Deus. Você chega no shopping e está vazio. É bom, eu vou nessa loja, eu vou parar perto. Ah não, mas aqui está sol, eu quero parar na sombra. Ah não, mas na saída o cinema vai estar saindo também, vai estar trânsito, eu vou parar lá perto da cancela. Por quê? Quando vem muitas opções, você fica questionando qual é a melhor. Eu vejo isso toda hora. E já que a gente já citou negócios, sociedade, tem esse aspecto da saúde que é complicado. Eu vou dar um exemplo dos meus filhos. Assim, o meu pai trabalhou no Banco do Brasil a vida inteira, mais de 40 anos. Minha mãe, professora de ensino fundamental. Meu avô foi professor de matemática, minha avó era professora também. A gente foi melhorando, né? Aí, comigo e a minha esposa, com os nossos filhos, já tem uma oferta maior, por exemplo, de brinquedos. É efêmero. Você dá um brinquedo, se dá muito brinquedo, não funciona. É verdade. Então, ele fica assim, usa um que deixa uns minutos, ele larga. Aí, o celular, então, é o dedo aqui, ó, direto, ele não aguenta. Por exemplo, ele nunca passou pela situação que eu passei, que era chegar da escola, ter que assistir um programa que eu não quero para chegar ao que eu quero. Exatamente, Ou que seja, é a dificuldade. Tem uma lógica de compensação, eu tenho que passar por isso para conseguir aquilo outro, que eu tô vendo, eu me preocupo demais, aqueles dilemas de pai, né? Pouco, será que tô indo no caminho certo? Mas assim, que só tá piorando, né? E aí, assim, essa saúde mental, que quando você tem muita escola que você fica embasbacado, para onde que eu vou, que é complicado, né? A gente perde uma coisa que você tinha antes, que era uma questão do pênalti, que ele era mais plausível. Até alguns anos atrás eu dava aula de programação em microcontroladores, chips. Quando eu era aluno, o que acontecia? Eu gravava um chip, imagina um programa de computador, só que você grava num hardware, ok? Só que para apagar esse chip, se você tivesse gravado errado, ele tinha uma janela de cristal, chamava-se EPROM. Eu tinha que tirar ele do meu circuito, colocar ele em luz ultravioleta e deixar 20 minutos embaixo da luz ultravioleta para o chip apagar e eu gravar de novo. Então, quando eu fazia uma gravação errada e não funcionava, na hora de mudar aquilo, eu falava, cara, se eu não fizer a mudança certa, são mais 20 minutos para fazer isso aqui. Hoje, não quero voltar para esse mundo, mas hoje o que acontece? Eu tenho um cabo USB ligado lá no hardware e eu dou o download do novo software em fração de segundo. Aí não funciona. Aí o cara, como ele não tem essa questão do pênalti, ele não vai gastar 20 minutos, em vez de ele parar e dar uma raciocinada mais profunda, ele começa a chutar. Ah, não, acho que eu errei aqui, acho que aqui tem que incrementar mais um. Não funcionou. Ah, não, vai ver que é menos um. Não funcionou. No fundo, ele gasta mais do que os 20 minutos. Às vezes, sem critério, não sabe exatamente o que está fazendo. Começa a chutar. Quando o certo seria ele parar, e mesmo tendo a facilidade de dar esse download tão rápido, fala, não, peraí, deixa eu entender o que eu estou fazendo. Se eu mudar isso aqui, vai realmente chegar naquilo que eu estou querendo? Porque não adianta chutar. Mas como você não tem o pênalti, fica complicado. Dicionário. Você não lembrava como escrevia uma palavra, você tinha que pegar o dicionário, né? Olhava, né? Sim. Hoje você tem o corretor ortográfico. Se o cara vai escrever sapo com C cedilha, o corretor olha e corrige para ele. Não, pelo amor de Deus, não quero voltar para aquele mundo, mas essa questão de você não passar por aquilo que dá um pouco de trabalho é complicada. Você não tem o pênalti. Ele é complicado. Exatamente. Então, assim, entre esses só 3 aspectos, né, para olhar para a mesma coisa, que tem muitos mais ângulos para olhar, a gente já vê que, assim, é um momento realmente de inflexão absoluta. Eu, quando eu estava na faculdade, não tinha esse papo. Não tinha. E eu vou te falar, eu só
que eu dei sorte, na verdade. Como eu fiz duas, não queria abrir mão de nenhuma, acabou que deu uma fundida, né? Tipo, mas muito bacana essa fundida. Foi. E aí acabou, assim, também, né? Ficar com a minha esposa, tal, deu certo. Mas eu fico parando para pensar, assim, dentro da universidade, o quanto rico é esse celeiro. Exatamente. Que é aquela tal história que a gente vê, tem até meme na internet, se organizar tudo direitinho... O problema é organizar tudo direitinho, né? E aí, você tem exemplos de locais que estão conseguindo fazer isso? Então, por exemplo, tem em alguns locais fora que eu vejo, ó, pega com base em um problema, reúne cursos diferentes com alunos diferentes para trabalhar o mesmo problema. Exatamente, é isso que a gente faz também aqui. Como é que é? Então, o que aconteceu? A Mauá ela nasce como uma escola de engenharia, lá nos inícios dos anos 60, né? Mas com o tempo a gente percebe que o engenheiro, por vezes, se apaixona com a solução técnica do problema. E olhar o aspecto técnico, ele te resolve parte do problema. E principalmente os problemas complexos que o mundo traz hoje, eles precisam não só do aspecto técnico, mas também do aspecto de negócio, porque muita inovação vem dos modelos de negócio, não vem nem da técnica, a técnica já está lá, né? E também precisa de um terceiro ponto, que a gente vai chamar de tripé da inovação, que é a experiência que você entrega para o usuário com aquela solução que você quer. Às vezes eu tenho uma solução técnica muito bacana, mas que, o usuário não vai conseguir usar, ele não é engenheiro. Você faz aquelas soluções com um controle remoto da televisão que tem 101 botões. Cara, ninguém, um ser humano normal, vai manejar um controle remoto dele. Sim, né? Sim. Então, o que acontece? A gente nasce como escola de engenharia, muito tecnológica, muito tecnologia, que é a nossa coluna vertebral. Mas na década de 90 a gente traz uma business school, uma escola de administração, para dentro da Mauá. E em 2007 um curso de design. E as pessoas que não entendem muito falam assim, nossa, a Mauá perdeu o foco. Não, a Mauá nunca teve tanto foco, porque ela consegue colocar junto a tecnologia, a solução técnica, a questão do negócio e a questão da experiência do usuário. Com o tempo, os cursos de TI vieram a fortalecer essa questão de tecnologia, arquitetura fortalecendo a parte de experiência do usuário com o design e relações internacionais com o curso de administração fortalecendo essa questão da visão do negócio. E o que tem de muito diferente lá? Você não é como uma universidade mais convencional, que você tem lá o prédio da mecânica, o prédio da elétrica, a escola de administração, com coisas cercadas. Não, os alunos usam o campus inteiro. Os laboratórios são feitos para atender todos os cursos. Então é comum, você vai estar trombando com esses caras o tempo todo. Você vai estar resolvendo problemas o tempo todo com gente diferente de você. Só que um cara que entende melhor, por exemplo, do que você, engenheiro, sobre questão de usuário. Que entende melhor que você, que engenheiro, sobre questão de negócio, sobre modelos de negócio. Então não é só o engenheiro ou o cara da tecnologia que sai melhor. O cara de negócio sai melhor. O cara de design sai melhor. O arquiteto sai melhor. Que ele começa a entender também, puxa, legal, tem que ser bonito, mas tem que ser factível, né? Tem que ser bonito, mas tem que ter um modelo de negócio que funcione, senão não vai adiantar. Então, é criar dois aspectos aí, mostrar que você é competente e ajuda muito naquilo que você acabou estudando com mais profundidade, mas também valorar aquele teu colega da outra área, que é com ele que você vai conseguir resolver esses problemas complexos, porque você sozinho não vai conseguir matar isso. Tem uma cultura maker lá de fazer muito grande, os laboratórios, assim, acho que tem mais do que deveria, né? Tem mais mais do que é exigido, com certeza, mas a menos do que a gente gostaria de ter. É porque o laboratório é esse tal do meio líquido. Onde é que você cria esse meio líquido, esse ambiente onde você coloca essas pessoas diferentes que elas vão se conectar, que a gente vai chamar de nexialismo, né, de fazer as conexões? É justamente no laboratório. Quando você traz um problema, que é um problema aberto, ninguém que está ali sabe exatamente qual que é a solução, porque não são problemas que têm solução única, né? Problemas complexos podem ter N soluções. E que cada um está olhando o problema do seu ponto de vista e está contribuindo com aquilo que ele traz de melhor. Então ficam soluções muito bacanas. E é legal demais porque eu, como engenheiro, chego lá com uma visão de problema duplamente tecnicista e vem um cara da área de humanas, da área de design, cara, a visão é totalmente diferente. E isso cria uma tensão positiva, porque a gente tem que achar um meio termo. Né? Porque se não achar um meio termo, você não tem o produto. Se não tem o produto, você não tem nada. Não tem nada. E os professores, vocês conseguem verificar uma mudança de objetivo desse jovem que está entrando lá?
alguma pretensão, algum perfil novo que está mudando? Porque eu vou falar por mim, por exemplo. Quando eu estava nas universidades, eu via meu perfil era se formar, trabalhar numa grande empresa. Era esse meu objetivo e da maioria. Que veio dos nossos pais também, né? Meu pai também, o teu trabalho no Banco do Brasil, meu foi na Volks a vida inteira. Exato. E, para mudança de emprego aí era uma coisa, mudança de estágio, hein? Já era um baita debate em casa. Mas vai mudar por quê? Como assim? Tá tão bom, né? Porque a empresa tá tão boa. Nem começou direito, 2 anos só. Não, eles têm... E é gozado, mas eu acho que as próprias empresas começam a entender que isso não é ruim em si, né? A pessoa... porque até desafia as empresas, porque se você não estiver trazendo desafios o tempo todo e garantindo que esse jovem está aprendendo o tempo todo, ele vai enjoar mesmo, ele vai para outro lugar. Eu não vou dizer nem que é por pura questões financeiras, não é. As empresas às vezes reclamam, falam assim, mas esse jovem hoje por R$200 muda de emprego. Eu falei, cara, não são os R$200. Às vezes é qualidade de vida, às vezes é mais perto, às vezes é uma coisa que você não está dando nem valor adequado para isso. É a academia que você colocou ali, o ambiente de trabalho, né? E o pessoal fica muito ainda amarrado na questão do salário, do status. Nada, mudou muito isso. E eu vou te falar, assim, até por isso que as empresas agora, e até eu penso bastante nisso, assim, até a gente tem uma esteira rolante nova aqui para tratar justamente disso. Considerando que a rotatividade está maior dentro dessas empresas, das empresas de maneira geral, né? Mas nas empresas nativas digitais mais relevantes, isso acontece bastante de gerente para cima. As empresas já perceberam que elas precisam investir muito mais para ser sexy pro cara, para ser atrativa para esse indivíduo. Então, a disputa por esses CPFs escassos está enorme. Coisa que lá atrás a empresa subia no pedestal e falava, não, pô... Façam fila. Venham até mim. Agora não. As empresas estão indo atrás por esses estímulos, mostrando, pô, vem para mim. Aí fala, a cultura aqui é diferente e tal, e tal, e tal. Onde a gente vai chegar ao passo que o CPF vai ficar acima do CNPJ. Em que sentido? Eu conheço o profissional José Carlos, que por acaso, nesse momento, está na empresa tal. Que por acaso, mas eu conheço o profissional. Entendeu? Então, você esse profissional está num ambiente onde, assim, ele está se colocando mais como CPF. Sim. Sabe? Antigamente, até um colega que eu respeito muito, ele falava assim, né? Antigamente você ficava, eu sou o Zé Carlos da Mauá. Ele estava amarrado a Mauá. Né? Virou sobrenome. Vira sobrenome, né? Então, ele é o Ricardo da GM. Né? E a coisa está se invertendo mesmo. Quer dizer, a GM está com o Ricardo. Isso. Amanhã a Mauá vai estar com o Ricardo. Isso. Né? Porque os caras começam... Porque é o que eu falei, você precisa ter um sujeito que tenha a competência para pivotando a vida dele e vai mudando. Nós somos empreendedores. Todo mundo tem que ter um pouco de empreendedorismo no questão de empreendermos nossa própria carreira, né? Então, vou dar 2 exemplos. O Túlio. O Túlio, ele foi o responsável pelo Mercado Pago, que é o braço de fintech do Mercado Livre. Ele saiu recentemente, foi pro Bradesco. Não é o Túlio do Bradesco. Todo mundo sabe que é o Túlio. É o Túlio. É o Túlio. E o Bradesco ganha pouso porque o Túlio tá lá agora. Porque o Túlio tá lá. Exato. Tem um outro, que é o Ellison. Ele foi 20 anos no Mercado Livre, mais ou menos. Depois foi Móvel, depois foi Via Varejo e já saiu. Mas todo mundo sabia do Ellison. Tanto é que quando anunciaram a entrada dele... As ações sobem. Subiram, porque, é o cara que vai transformar digitalmente as Casas Bahia. Olha como que é. Então, assim, o CPF... Começa a ir na frente, exatamente. Mas eu acho muito bacana isso. Isso é muito, muito legal. Não é interessante? Cara. Porque você de fato vai ter uma disputa das empresas de verdade... Porque não é aquele negócio mais... tem uma escala industrial, que não sei o quê, bota o cara aqui, aí coloca o cara, sei lá, na tela lá, o cara já fez o trabalho e fica jogando paciência. Lembra do paciência escondido? Fica jogando baralho escondido. Não, é um negócio muito mais do tipo... você pode estar trabalhando na empresa A, B, C, tudo ao mesmo tempo, né?
Ou não, ou numa empresa só, mas comprometida com aquele resultado, porque você gosta da cultura, que bibibi, bó. Sim. Isso eu acho que, assim, do lado do indivíduo, também tá muito complexo. Aqueles profissionais já estão no mercado. Tá. Já tá complexo. Porque eu vou te falar, olha, eu não... Ó, dá para contar nos dedos quem dessas empresas grandes, nativas digitais, aí, eu vou falando, Nubank, Mercado Livre, 99, Uber, que tá, assim, mais de, 5 anos, você já tem um corte bom para você falar, pô, os caras já estão na segunda, terceira empresa digital, né? Eu chamo de profissional Copa do Mundo. A cada 4 anos... ele vai jogar em outra. Vai jogando uma outra Copa. Então, mas você entende que isso também tem um pouco de desafio dele, né? Tá sendo desafiado por uma coisa diferente ou não? Tá desafiando porque ele acabou tendo algumas características que outros segmentos não têm. Então, baseado em gestão, cultura dessas empresas, que quando você chama um profissional de um outro segmento, principalmente o sênior, ele tende a entrar e falar, tá tudo errado, essa empresa é uma zona, muda toda hora minha meta, tava trabalhando num projeto por 2 anos, vocês interrompem, que história é essa? Entendi. Entende? É um ambiente que gera muito mais fricção se eu trago um profissional desse. Agora, aqueles que furam nunca mais saem. Quer saber? Vou te contar. O Chung. O Chung foi Ambev. Ambev. Aí assumiu o Zé Delivery, que até então estava fora da Ambev, mas era investida da Ambev. Aí o Chung sai do Zé Delivery, foi picado. Porque o Zé Delivery é outra mentalidade. Foi picado, hoje SEO da Memed, prontuário eletrônico, receita médica digital. Foi picado. O Saraiva foi a mesma coisa. Ele foi Ambev também, outro exemplo da Ambev. Foi Ambev, sai de lá, entra na RAP, foi picado, agora tá investidor de startup, tá insurance tech, foi picado. Picou a mosquinha, já era. É incrível isso. E assim, por outro lado, a gente tem que furar essas bolhas. Só que assim, a minha grande preocupação mesmo é como introduzir o jovem já nesse cenário ou se ele já está no cenário, entende? Então, tipo assim, é conhecido mundialmente o que o pessoal chama de máfia da PayPal. Lá atrás, no Vale do Silício, uma matéria traçou a história de alguns diretores da PayPal. Aqueles caras que estavam lá atrás na PayPal, quando estava surgindo e tal. E viram que esses diretores foram criando outras empresas que fizeram muito sucesso também. E eles deram um nome para isso. Foi assim, a máfia da PayPal. Porque aquele grupo derivou... Outros negócios de sucesso, sabe? Tá. E aí eu vejo que esse perfil desse novo, vou chamar trabalhador mesmo, né? Poderia chamar de qualquer outra coisa marqueteira, colaborador, esse trabalhador, ele já tem um pouco eu não vou, mas tudo bem, vamos chamar de empreendedorismo. Um pouco de uma habilidade que era vista mais no empreendedor do que no trabalhador. Tá. Que você pode dar um nome também de accountability, que é uma coisa do tipo, você tem mais autonomia, mas também tem responsabilidade. Então, autonomia com responsabilidade. É um pouco de senso de dono que ele tem ali. Assim, você tá na tua área, você tá assim, a gente não vai microgerenciar você, o projeto é esse. Mas você tem que prestar contas depois do que você está fazendo. E aí ele tem mais essa abertura de ir traçando. Porque como que era na consultoria? Era lupa. Uma vírgula lá, o cara tá no meu cangote. Sim. Era controle. 100% controle. Tá. Quando você vai para um ambiente onde você pega, mesmo você, supervisor, especialista, um coordenador, um gerente, você fala, opa, então na minha área eu posso fazer mesmo? Assim, eu entendi o objetivo, tá? É esse. Deixa comigo, você vambora.
Vou trazer propostas para melhorar. Todo dia lá, ó. É que não faz sentido, né? Não faz sentido isso. Você ficar controlando. É um tipo de trabalho que era muito assim, ó. Eu quero isso, vamos supor, senhor, quero isso. Aí o outro fazia isso. E o outro, isso. Ia descendo num grau de granularidade que o seu chefe, né? Que agora é líder e tal. Mas seu chefe te microgerenciava. Então, mas isso vem de uma cultura que eu acho que eu pelo menos fui educado assim, que era o tais dos problemas complicados, em que você tinha a visão que era possível controlar tudo. Isso vem lá desde o iluminismo, né? E o que você tem na complexidade é que, na verdade, você não controla sistemas complexos, você os perturba. Você tem que perturbar e ver para onde vai. Ou seja, você dá autonomia para o cara, fala assim, olha, eu gostaria que chegar aqui. E deixa os caras fazerem. Se não for bom, você troca, mas você tem que ter isso, não dá para controlar. Você perturba. Sistemas complexos você não controla, você perturba. Então, o que o CEO, ou o cara vai ter que fazer, ou até nos andares menores, a mesma coisa, ele vai chegar e perturbar. Né? Fala assim, olha, me propõe alguma coisa nova, não dá para ficar fazendo desse jeito. Me traz uma nova proposta para resolvermos isso. Pode ser em qualquer nível, qualquer estágio. Né? E vai simplesmente acompanhando, ver para onde vai, se a coisa está indo para o lado que você quer ou não. Mas não tem sentido, sabe? Esse controle de que você vai ter um CEO que ele sabe exatamente o que está acontecendo em cada lugar e vai definir tudo, não vai funcionar. Carlos, como é que você conseguiu viver todo esse tempo com esse pensamento tão para frente nesses últimos 30, 40 anos? Não, porque na academia você tem uma liberdade. Isso é bacana na academia, que você tem uma certa liberdade, né? O professor em si, dentro de sala de aula, ele é bem livre, né? Sim, então, porque o jovem traz exato, vai mas atualizando com esse jeito, às vezes nem percebe, né? Mas trazendo. E eles gostam das coisas. Quando a gente na Mauá traz essa visão de implementação, a maior dificuldade não é com os alunos. É justamente todo o corpo diretivo, os docentes, porque você tem que mudar o seu jeito de pensar, né? Eu lembro quando nós trouxemos a ideia nos trabalhos de conclusão de curso, você não precisa ter alunos do mesmo curso, porque até tempos atrás, como é que fazia? Me formei em engenheiro civil. Então no meu TCC, no meu trabalho de conclusão de curso, só vai ter uma equipe de engenheiros civis. Não, cara, se você vai construir uma ponte, tem questões econômicas, tem questões de usabilidade daquela ponte. Quer dizer, você juntar pessoas de outros cursos, de outras áreas, te dá uma visão da solução do problema muito mais rica. Mas o professor falava, mas como é que eu vou avaliar isso, né? Poxa, eu entendo de civil. Pede ajuda. Se você é responsável por uma equipe na empresa, essa equipe é multidisciplinar, como é que você faz? Se a parte técnica ficou boa, mantém essas pessoas, até as promove. Se a parte do negócio ficou ruim, troca ou dá treinamento para elas, né? Mas não dá, manda a equipe toda embora, reprova todo mundo ou aprova todo mundo. Não tem. Então, isso fica mais complicado porque mexe na mente do próprio educador. Ele tem que ter uma visão muito mais holística da coisa e saber que ele não tem a resposta para tudo, vai ter que pedir ajuda para um outro colega. Então, eu ia adorar isso. Eu ia adorar. Porque o que eu mais gosto de fazer podcast é que eu não conto para ninguém, mas eu faria de graça. Mas assim, é isso, é a troca. Essa troca é a mais rica que tem, porque tem tanto jeito de se aprender, tem por livro, tem por vivência, tem por conversa, tem só você escutar, tem um monte de forma, né? Mas Carlos, obrigado, viu? É um prazer enorme. De novo, aprendi um montão, então... Eu também, com certeza. Muito obrigado. Como é que o povo te encontra, te acha? Você dá oi no WhatsApp? Você dá no WhatsApp não, que aí é celular, mas assim, rede social, como é que faz? O meu e-mail pode ser e-mail, a pessoa não usa e-mail hoje, né? Mas e-mail, eu sei que sabe. O jcarlos@mauá.br é o mais fácil para me encontrar, ou no próprio site da Mauá. Na verdade, posso dar até meu celular também, porque meus alunos, metade dos meus alunos tem meu celular. Não faz isso não. Você não sabe onde vai parar esse vídeo. Mas cara, obrigado. Mas pelo LinkedIn, tem o LinkedIn lá também. LinkedIn é fácil de achar. Como é que tá? Boa pergunta, hein, querido? Carlos da Mauá. José Carlos Mauá. Mas bota José Carlos Mauá, você acha fácil. Reitor da Mauá, acha fácil. Boa, obrigado, viu? Obrigado, Vitor. Prazer enorme. E você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal e também assistir às outras aulas em formas de conversa que a gente tem aqui também no nosso canal, tá bom? Até o próximo episódio. Valeu!